trazer aqui um pouquinho do gráfico agora para nós. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre tela. Então, deixa eu só dar uma sentadinha aqui, tá doendo já. Vamos lá. Começando aqui primeiro no Bitcoin no curto prazo, tá? Vou colocar aqui numa hora pra gente dar uma olhada. Como vocês podem ver aqui na minha tela, ratos, a gente tá... Deixa eu ajustar isso aqui. A gente tá com uma tendência de baixa, que tá vindo aqui dessas sombras anteriores, dessas velas anteriores deixadas. É um topo de curto prazo essa região aqui. Então, o primeiro desafio que a gente tem que fazer é romper essa tendência de baixa vermelha. E a gente acabou de romper, mas a gente não confirmou. A gente pode ver aqui que essa linha branca, aqui atrás, ela vai representar um suporte, uma resistência muito importante para nós. Então, a gente quer ver uma superação do preço nessa região aqui, ó. A gente vê, rompeu, a gente está retestando o nível de rompimento. Qual que é o nível de rompimento? Esse nível aqui, ó. Esse nível aqui que está em amarelo. Esse nível amarelo está sendo retestado, ou seja, a gente acabou de romper aqui, a gente vai testar, ver se os compradores vão dar continuidade nessa compra ou se eles vão perder aqui mesmo. Mas o fato é, a gente está em tendência de baixa, a gente não confirmou nada de alta aqui no curto prazo e a gente possivelmente vai fazer um topo descendente nessa região aqui contra esses topos aqui de trás, tá? Ou seja, a gente está vindo um movimento de baixa forte, a gente acabou de ver que a economia dos Estados Unidos está ruim, Europa está ruim, o Brasil não está ruim, mas o Brasil não faz diferença nenhuma no cenário do Bitcoin internacional. Pode ser que a gente veja um aumento de 75 pontos base do juro norte-americano, então esse cenário é muito difícil pro Bitcoin crescer, muito difícil, sem falar da economia da China mesmo, que está muito mal das pernas. O setor imobiliário chinês está muito ruim, ratos, eles estão com um problema seríssimo de crédito imobiliário, as pessoas não estão pagando as hipotecas de suas casas, ou seja, elas financiaram imóveis em construção, os imóveis estão muito atrasados e elas pararam de pagar as hipotecas e os financiamentos, ou seja, o governo está num déficit de dinheiro muito forte. Então tem Alemanha fraca, Europa inteira fraca, China fraca, Estados Unidos fraca, e aí a gente já tem 3 players globais, China, Estados Unidos e Europa. Então fica ruim para o Bitcoin dar uma disparada. Por isso que eu tô falando para vocês que eu espero por um topo descendente. A gente vai tentar chegar aqui nessa marca aqui do, sei lá, 24.925, mas eu acho difícil. A gente pode até chegar, mas eu acho difícil a continuidade do movimento lá. Então, para o curto prazo, deixa eu só mostrar para vocês, eu tracei essa linha verde de acordo com esses fundos aqui, tá? Eles estão vindo dessa semana ainda, mas aqui no curto prazo ele foi respeitado e eu tracei ele com este fundo e este fundo aqui, dias 13, dias 18 e 13. Nossa, isso aqui é de julho, na verdade. Isso aqui é um prazo longuíssimo. Mas, enfim, eu estou usando essa tendência aqui e no curto prazo aqui, como vocês podem ver, a linha verde está sendo suficiente para segurar os preços, tá bom? No mais, vamos passar aqui para 4 horas. Deixa eu apagar isso. Deixa eu apagar isso. 1 hora não tá bacana, tá, pessoal? Isso daqui, apesar de nós termos rompido essa tendência vermelha aqui, essa é uma tendência exclusivamente de 1 hora, tá? Ela é bem sensível, ela é bem volátil. Os tempos gráficos são como barquinhos ou carros. 1 hora aqui é como se você estivesse andando de moto e o diário é alguém passando de caminhão do seu lado no sentido contrário. Então você vai tomar uma rajada de vento e possivelmente essa tendência não vai segurar. Então é isso mesmo, ele vai fazer um movimento de alta, vai deixar um topo descendente e talvez volte a cair, tá? Essa tendência vermelha, como eu falei, ela é muito não tão relevante quanto um tempo gráfico maior, tá bom, rato? Foi isso que eu quis dizer. Aqui agora vindo para 4 horas a gente pode ver já a linha branca que eu acabei de falar para vocês. Vejam como desde junho ela está atuando como nível relevante de suporte e resistência. O preço está tentando brigar para se manter acima dela, mas não está fácil. Então, de novo, para reforçar a tendência de baixa que eu falei, nós estamos aqui abaixo da linha branca. Vocês estão vendo? Abaixo da linha branca significa que nós estamos tratando-a como resistência. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que a linha branca está quebrando as pernas no curto prazo. A gente não consegue superar ela. A gente não está conseguindo fazer nem fechamentos acima dela, mesmo que a gente esteja fazendo fundos cada vez mais altos. Vocês estão vendo? A gente está fazendo fundos cada vez mais altos, mas a gente não está fazendo topos muito mais altos,
tá? Vocês podem ver que até aqui a gente até fez esse topo aqui mais alto, mas esse topo não justifica todos esses fundos mais altos para falar assim, não, relaxa, a gente tá entrando na tendência de alta, pode ser que a gente dê continuidade aí para cima, tá, Rato? Então, esse é o fato aí, tá? No 4 horas a gente também não está tão bom assim, a gente tem desafios pela frente. A gente tem aqui essa tendência de alta verde que está vindo lá de trás, que possivelmente pode ser retestado aqui nos 21.100, tá? Então, aqui no 4 horas também eu estou meio apreensivo, não estou me sentindo bem para alta. Aqui no RSI a gente até tem bastante espaço para crescer, mas a gente já está num patamar aqui de RSI equilibrado. A gente está, na verdade, em 50 pontos neste exato momento, tá, Rados? Então, de novo aqui, eu não vejo 4 horas como uma sinalização muito boa de alta, tá? A gente está fazendo fundos cada vez mais baixos, na verdade. Vocês podem ver esse fundo aqui, ó. A gente veio aqui testar de novo. Antes a gente estava tentando formar essa base de preço aqui na região dos 22, não conseguiu. Essa vela daqui, ela foi bem expressiva, tá? Significativa, no mínimo. Olha o volume dela aqui embaixo, tá? Então, a gente pode falar sim que o mercado ainda está de baixa. Os touros não estão conseguindo brigar com os ursos estão gigantescos, tá? Aqui de novo vocês podem ver, a gente não está fazendo topos mais altos, a gente não está vendo uma estrutura de reversão de baixa, então enquanto a gente não conseguir superar isso e mostrar de fato fundos cada vez mais altos, transformar os topos anteriores em fundos, a gente vai continuar vendo um movimento de baixa, tá bom, Ratos? Essa é minha leitura para 4 horas também. A gente não está bem aqui. Inclusive, eu estou com posições de short abertas, tá? Eu abri ontem um short próximo dessa linha branca aqui. Acho que foi até aqui próximo. Foi por aqui, ó. 13 horas do dia 24, foi por aí mesmo. E assim, o negócio é shortar por enquanto. Isso aqui não é recomendação de abertura de posição nem de investimento. Mas a minha leitura neste momento é short. E a gente que tá aqui lendo o mercado todo dia, Rato, você tem que aproveitar. Sabe, não é como se você estivesse vendo, um dado uma vez por semana e você tá chutando seus trades. O cenário macro tá apontando para baixo. Não é um ativo sozinho que vai começar a subir desenfreadamente. Imagina você que você tem muito dinheiro, em ativos de risco e você precisa realizar seu dinheiro. Se o Bitcoin começa a subir, é óbvio que todo mundo vai realizar lucro. Mesmo se ele subisse, todo mundo iria realizar lucro. Porque tem muita gente comprando em 20 mil. Se ele for para 25 mil, a gente já está falando de uma valorização de quase 20%. Então imagina você que tem muito dinheiro, você não vai realizar lucro? Vai realizar. Então, no meu ponto de vista, é o momento de pressão vendedora fazer a boa, a pressão compradora ainda não vai conseguir reverter todo o cenário, tá? A gente daqui a pouco tá chegando em setembro, vai ter a reunião do Fed lá, então é normal que a gente não veja uma força compradora tão grande neste momento, tá bom, Ratos? Passando aqui agora pro diário, deixa eu apagar esse cara aqui. Passando aqui pro diário, a gente tem uma cunha gigantesca, tá? Ela vem lá do ano passado, novembro, junho, maio, e a gente pode ver que a gente está brigando com o meio dela. A gente está querendo fazer uma cara de quem vai na parte superior da cunha, tá? Pelo menos aqui na casa dos 25, porque esta tendência de alta verde aqui está tentando nos segurar. A tendência de baixa da cunha é muito mais relevante do que a de alta dessa tendência daqui, mas é fato que ela pode estar sinalizando um movimento de pullback, até porque, como eu falei, eu espero um topo descendente contra esse topo aqui, então no mínimo pode ser que a gente venha buscar aqui 23, 24, talvez até mesmo 25, isso aqui não é impossível, mas no momento que a gente chegar nessa tendência aqui é que a gente vai ver se os ursos estão de fato prestando atenção nessa tendência aqui ou não. Vocês podem ver que ela tá bem justinha, tá? Você pode até usar o imã, tá? O imã aqui, ó, para colocar, não sei se você sabe como é que funciona o imã, Marrato. Se você passar perto de alguma coisa, ele vai colocar a sua barra no item mais próximo. É literalmente um imã. Ó. As âncoras de desenho serão encaixadas nos valores mais próximos das barras mais próximas. Tá? Então, deixa bem justinho, porque na hora que ele tocar aqui, eu juro pra você que eu entendo. Eu não vou jurar, eu juro que eu entendo.
juro que eu entendo que todos os vendedores vão abrir uma posição ali. Eu, pensando como vendedor, onde eu quero vender? Ali mesmo, aqui no toque dessa tendência. Então, se eu ver o Bitcoin chegar aqui, é short na boca, tá bom? Isso não é uma recomendação de investimento. Faça seus próprios estudos, mas essa é a minha leitura. Tá bom, ratos? Então, no diário, a gente não tá vendo uma força compradora tão grande ainda, tá? A gente não tá vendo um volume comprador dominante. Vocês podem ver. Pega o seu olho aí, só olha por cima aqui, neste retângulo aqui que eu vou marcar agora. Cara, majoritariamente a gente consegue ver que as velas são vermelhas, tá? As velas não são verdes, a gente consegue ver majoritariamente o volume de venda. Aqui mesmo, tá? Maio de 2022, junho de 2022 a gente tá vendo volume de venda forte. Aqui, junho, final de junho ainda também, meio de julho, começo de agosto também, muita venda, tá? E as compras estão muito tímidas, então não consigo enxergar a gente revertendo todas essas barras aqui de uma vez só. Gente, olha quanto tempo demorou pra gente fazer esse desenho inteiro aqui. Vocês realmente acham que em 30 dias nós vamos pegar a vela e vamos voltar aqui no topo dos 48 mil dólares, aqui nesses topos anteriores? Não vamos, tá? A gente não vai chegar aqui nessa linha e romper ela igual um louco e vai até 40 mil dólares e 45, 50 e 70, tá? Não vai, não é assim que o mercado cripto funciona. A gente é muito volátil, tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente vai ficar muito dependente do cenário internacional, no meu ponto de vista, tá, ratos? O diário aqui, como eu falei, ele até tem espaço para formar um topo descendente contra este último topo. Foi o que a gente sempre fez aqui, ó. A gente continua a tentar mostrar força compradora, mas a gente só faz um topo descendente contra o topo anterior. A gente tem um topo aqui descendente, a gente tem um topo aqui descendente, e a gente tem aqui, possivelmente, mais um topo descendente. Aqui já é a tentativa de emplacar alta, que não se vingou ainda completamente, mas a probabilidade, no meu entendimento, é esse: topo descendente no diário. Tá bom, ratos? Passando aqui agora para o semanal, ratos. Semanal. O semanal foi um pouquinho mais fácil de ver porque ele tem velas reduzidas, mas o fato é esse: a nossa base da cunha vem dessa região de sombras importantes, fechamentos importantes lá de 2021, e o topo da nossa cunha tá aqui em 2022. Tá, ratos? Então, de novo, aqui a gente pode ver o volume de negociações, e aqui fica muito mais fácil. Olha a diferença dessas velas vermelhas. A gente está falando de 2022, ratos, maio e junho. Olha essas velas compradoras aqui, que vergonha. Enquanto a gente está falando de 19k de vela compradora, a gente está falando de 57k para vela vendedora. 57 mil bitcoins vendidos em uma única semana contra 19 mil bitcoins comprados em uma única semana. E isso é um problema sério, tá, ratos? A gente não consegue emplacar um movimento de alta sem um movimento comprador. Olha aqui atrás o tanto que as velas verdes são dominantes quando a gente está entrando no mercado de alta. Aqui é só compra, tá? 152 mil bitcoins comprados. A vela anterior até foi grande também, mas a gente tem uma continuidade da compra. Aqui vocês podem ver que a gente tem uma sequência de velas verdes, quase um mês inteiro só em velas verdes. E quando a gente entra no movimento de alta também, tá? A gente tem velas vermelhas não tão significativas. A gente mesmo teve uma vela verde aqui e uma vermelha menor, ou seja, as vendas estão menores do que as compras, e aqui deu continuidade com as compras maiores do que as vendas. Então, esquece, tá? Se você tá achando que o Bitcoin vai voltar para 50k daqui pro fim do ano, eu acho muito improvável que isso aconteça. Principalmente porque o Fed vai continuar com a postura agressiva, no mínimo ali dos 50 pontos bases. Tá bom, ratos? No mais, tem algumas médias móveis que é interessante. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Tá. Não, MACD não, pai. Média móvel simples. Eu quero a de 50 e a de 200. Isso daqui são indicadores de muito longo prazo, tá, ratos? Eu gosto de usar eles porque a gente já tá falando aqui de... A gente já tá falando aqui de semanal, então temos que ver o negócio regaçando a boca do balão mesmo. Então vamos lá, vermelho, aqui, pronto. Olha só a nossa média de 200 períodos, ratos. Vamos primeiro ver aqui atrás pra gente entender. Eu quero que você veja o quão forte é o suporte dessa média, tá? No gráfico, ó. No ano de 2018, 2017, a gente teve uma das maiores quedas no mercado cripto, em que a gente saiu de 20 mil dólares para cerca de
3 mil dólares? 3 mil dólares, exatamente isso, uma queda de mais ou menos 83%. Parece que o mundo nunca mais vai conseguir achar um suporte, né? Porque até, imagina que você tá tradando lá em 2018, você tá aqui, ó, puta, velho, isso aqui vai explodir de alta, olha só, não tá fazendo fundos mais baixos, os topos estão ficando cada vez mais próximos aqui, cadê o volume? Ai, não tem volume? Indicador volume. Volume. A gente está vendo aqui que as vendas estão diminuindo, né? As compras não estão dominantes, mas estão diminuindo. Então, peraí, pode ser que a gente está formando a base de preço? Não necessariamente. A gente tem indicadores de longo prazo que o preço tende a buscar, e esse de 200 médias semanais é muito relevante. E foi onde finalmente o preço encontrou um suporte depois de sair lá dos 20 mil dólares. Ah, Rato Matheus, tá falando então que o suporte de 200 semanas é onde a gente vai parar? Cara, vocês podem ver que a gente já até furou ele aqui. É óbvio que ele não é um perfeito, mas é importante a gente ter em mente que isso aqui é um puta obstáculo para o preço. Tá? Aqui desperta o interesse comprador de muita gente, porque a gente está falando de gráficos de longuíssimo prazo, tá? Que várias vezes já mostrou que a média de 200 semanal é um ótimo lugar para a gente ver o interesse comprador crescendo. Então, historicamente, a média de 200 semanal é um ótimo ponto de compra e a gente já está nele. Não adianta querer achar, não, então vou esperar uma média ainda mais longa para comprar nela. A região de preço agora já está boa, pensando em acumular para alguns anos, para alguns semestres. Aqui a região já está boa, mas a gente ainda não definiu a base de preço. Então isso daqui é mais um ponto que reforça que a gente está em tendência de baixa, a gente já está numa região boa de compra, pode ficar melhor, mas a gente precisa que o volume comprador comece a despertar, a gente precisa ver os compradores jogando preço para cima, falando assim, não, venda mais aqui não, já está muito barato esse preço, eu me interesso muito e estou entrando com um capital muito grande. Tá bom, ratos? A minha leitura do semanal é essa, continuamos em queda, pode até ser que a gente tente fazer aqui, deixar uma sombra, né, no caso, descendente contra este topo, mas é isso, queda. É uma região de acumulação entre os 20 e os 17, onde a gente está aqui agora, 21.500, e os 18 mil dólares aqui, no meu ponto de vista, é região de compra, tá? É uma região de acumulação bem bacana. Pode ser que o preço venha retestar essa sombra aqui, coloquei a linha amarela bem na bundinha dela, bem aqui nessa sombra, então, de boa, deixa ele lá, compra um pouco aqui, compra na metade do caixote, compra no fundo do caixote, vai acumulando. Se for para fazer trade, eu iria mais de short do que de long, mas como a gente já está falando aqui, pode ser que a gente veja um topo descendente para depois continuar a queda para retestar o nosso fundo, tá? Eu não duvido de que a gente já tenha encontrado o fundo, não duvido. Pode ser esses 17.500? Pode. Esse é um valor aceitável, factível, não é impossível, não é ridículo, nem de alta nem de baixa, não é um valor muito baixo, não é um valor muito alto para o fundo, então, para mim, ele é aceitável, mas eu queria que ele fosse retestado, tá? Pelo menos esse nível aqui fosse retestado dessas sombras aqui, para mostrar que o interesse comprador aqui está sendo despertado. No mais, é a acumulação, esperar esse cenário reverter, esperar o tempo na China melhorar, esperar a economia norte-americana engrenar de novo, esperar os juros baixar, voltar. Na hora que os caras baixar os juros a primeira vez, é explosão de alta, tá? Então, a gente está longe disso acontecer ainda, mas a gente precisa estar preparado para quando isso acontecer. Altcoins estão performando assim como o Bitcoin mais multiplicado. Como assim? Se o Bitcoin cair 1%, Polkadot e Cardano estão caindo 3, 4. Se o Bitcoin sobe 1, Polkadot e Cardano estão subindo 3, 4. Então a altcoin está com um poder de multiplicação muito maior, mas saiba também que o seu risco é muito maior. Quando a gente está falando de Bitcoin, a gente está falando de segurança, a gente está falando de um ativo inquestionável. Então, cara, é isso, tá? Bitcoin é o ativo máximo, não fique sem investir nisso de forma nenhuma, pelo amor de Deus, tá? E, cara, no mais é isso. Queria agradecer a atenção de vocês aí, espero que tenha ficado clara a questão dos juros ali, aqui dos gráficos. Muito obrigado pela colaboração de vocês, larga o like aí, pelo amor de Deus, vamos dar uma moral aqui para os ratos, a gente quer estar fazendo isso aqui sempre segunda e quinta. Então, se você gostou, deixa o engajamento aí, no mais é isso, valeu, tamo junto, até a próxima, ratos, qualquer coisa, tamo no Instagram lá, hein, valeu!